Você já ouviu falar dos 4 níveis do ser humano? Você sabe utilizar isso de forma consciente? Se você nunca ouviu falar sobre isso ou não sabe como usar isso na sua vida, vem aqui comigo rapidinho e vamos bater um papo sobre isso. Eu sou Verena Santiago, hoster aqui do Fala Pandora, também sou numeróloga cabalista. Tivemos no nosso último episódio a nossa convidada médica integrativa, doutora Rafaela Moreira. E nós falamos justamente sobre a retomada da medicina para tratar o ser humano como um todo. Nós sabemos que hoje na nossa medicina convencional, ainda, é considerado apenas a doença e os seus sintomas. E é tratado então essa parte física, material, da manifestação daquela doença no seu corpo. Só que isso é apenas um nível do ser humano que nós somos. E a medicina integrativa está retomando justamente isso, tratar o ser humano integral, em todos os seus níveis. Só que quando nós começamos a conversar sobre isso no nosso episódio, com a doutora Rafaela, algumas pessoas questionaram sobre quais seriam esses níveis e pediram para a gente explicar um pouquinho sobre eles. E é justamente isso que a gente vai fazer aqui agora. Tá bom? Eu não vou entrar de forma muito aprofundada, mas eu vou trazer pelo menos os conceitos básicos para que a gente possa começar a ter consciência deles na nossa vida e utilizá-los, para o nosso bem-estar. Assim como nós temos os 4 pontos cardeais, os 4 elementos, os 4 anjos, os 4 níveis da Terra e tantas coisas, nós também temos os 4 níveis do ser humano, tá? Quais são eles? O primeiro é o nosso nível físico, material. Não existe uma ordem, tá? Eu falei primeiro só por uma questão didática. Mas vamos falar então primeiro sobre o nosso nível material, físico, material. Que é o quê? O nosso corpo. É tudo aquilo que a gente pode apalpar, tudo aquilo que a gente pode sentir com os nossos sentidos. Com a nossa visão, com o nosso olfato, com o nosso paladar, com a nossa audição e com o nosso tato. Então, isso é o corpo físico. Então, assim, por mais que a gente esteja falando ele como primeiro, é como se ele fosse o último nível de uma manifestação, vamos dizer assim, da doença. Que a grande maioria das doenças tem uma origem em outro nível. Vamos chegar lá. Então, esse é o nosso nível físico, material, nosso corpo. Esse aqui, essa dimensão, isso tudo que a gente consegue apalpar. O outro nível que nós temos é o nosso nível sentimental, emocional, são as nossas emoções. Tudo aquilo que a gente sente. Pode ser coisa positiva ou negativa. Então pode ser alegria, amor, compaixão, raiva, ódio, preguiça, qualquer coisa que manifeste uma emoção, um sentimento, e que nos faz ter alguma reação por causa disso. O outro nível que nós temos é o mental, o psicológico mental, que são o quê? Os nossos pensamentos, as nossas sinapses, tudo aquilo que vem na nossa mente com uma vozinha interior, que pode também ser coisas negativas ou positivas, vai depender de como vamos lidar com isso. E o nosso quarto nível é o nosso nível astral, espiritual, que seria então a nossa essência, aquilo que dá vida a este corpo material. Esses 4 níveis, eles não são assim separadinhos, Isso é só uma forma didática para a gente poder entender a nossa complexidade enquanto ser humano aqui. Mas eles estão integrados e eles agem todos ao mesmo tempo, de uma forma uníssona, E cada um dentro da sua, vamos dizer, caixinhas que nós colocamos, para termos uma forma de lidar, cada um desses níveis trabalha de uma forma e está nos trazendo um significado, está nos trazendo uma mensagem e nós temos que trabalhá-los de forma consciente. Então, como que nós podemos, assim, vamos dizer, nosso nível físico, o que a gente pode fazer com ele para tratá-lo bem? Nós podemos nos alimentar direito, tomar bastante água, não exagerar, ou de preferência não ter vícios, coisas que nos fazem mal fisicamente, que nós sabemos que faz mal, que faz com que o nosso corpo
vá se definhando. Nós podemos fazer atividades físicas, né, que vão trabalhar os nossos hormônios, que vão nos dar força, tônus muscular, vitalidade, vigor. Então, essa é a forma da gente, de forma consciente, lidar e cuidar do nosso corpo físico, que nos foi dado com tanto amor e carinho para essa vida que a gente está tendo agora. Já na questão do nível emocional e sentimental, assim como o nível psicológico mental, nós podemos lidar através de quê? Meditações de centramento, né? Meditações, afirmações, terapias. Não tem problema nenhum você procurar ajuda para conversar sobre alguma coisa que está passando na sua cabeça, que desperta certas emoções, que desperta certos sentimentos, que fazem você sentir raiva ou alegria, dor, tristeza, mas ao mesmo tempo pode trazer uma reflexão muito grande, uma visão ampla e clara de um hábito que você tem que precisa ser mudado. E quando nós falamos também do nosso nível astral espiritual, são as nossas orações, é a nossa espiritualidade, como que nós lidamos com a nossa existência, com a nossa fé, com as nossas crenças. Você vê que assim, tá tudo interligado de alguma forma. Então a medicina está voltando a olhar isso como um todo, não somente o nível físico do tratamento material do nosso corpo. E isso é muito positivo. Nós somos tudo isso e muito mais. Isso é o básico, né? São 4 pilares que formam a nossa base de sustentação para que a gente tenha uma vida plena. Se a gente não cuida desses pilares, a gente entra em desequilíbrio. Então imagina como se a gente fosse assim uma cadeira. Uma cadeira simples, convencional. Ela não tem as 4 perninhas. Imagina que 4 perninhas dessa aqui são os pilares da cadeira, que sustentam a cadeira para você sentar, que sustentam a cadeira para você colocar coisa em cima. E cada um desse pilar é como se fosse um nível do ser humano. Então, uma perninha é o nível material, uma perninha é o nível emocional, a outra perninha é o nível mental e a outra perninha é o nível espiritual. Se você corta um pouquinho uma dessas perninhas, ou se essa perninha ela dá uma quebrada, ou se ela é arrancada, o que acontece com essa cadeira? Ela fica instável, né? Ela cai, ela tomba, ela quebra, ela realmente se desmonta. E é isso que acontece com a gente quando a gente não cuida de um desses níveis. O nosso ser se desmonta, o nosso ser quebra, o nosso ser ele entra em desarmonia. Então a doença, na verdade, é a manifestação em último grau de algo que está errado dentro de nós em algum nível. Então cabe a nós averiguar o que está realmente sendo a raiz daquela doença. Muitas vezes não é só aquele sintoma que a gente está tendo, aquele sintoma quer te dizer alguma coisa. Aquele sintoma está trazendo para você uma clareza sobre algo que precisa ser olhado com cuidado para ser tratado e curado dentro de você. A medicina está voltando a olhar o ser humano como um todo, em todos esses níveis. E é muito bom porque a gente pode chegar agora num profissional médico, né, que já trabalhe com a medicina integrativa e conversar com ele sobre várias questões, não só sobre o que a gente está sentindo de sintoma no corpo físico, não só a dor que nós estamos sentindo ou o corte que nós tivemos, mas por quê? Por que eu estou sentindo essa dor? De onde ela vem? O que ela me traz? Quais são as reflexões que ela me faz? Então, assim, são essas coisas que a gente tem que começar a pensar. E nós, como responsáveis por nós mesmos, temos que começar a cuidar conscientemente desses nossos níveis. Então eu te pergunto, para você refletir, porque isso eu faço, olha, quase todo dia eu faço a reflexão e mesmo assim não quer dizer que eu já sou uma expert, eu ainda estou muito em aprendizado. Mas como é que eu estou lidando com o meu nível espiritual no dia de hoje? Eu já fiz as minhas práticas assim de orações,
né? Já entrei assim em centramento comigo mesma hoje, já fiz minhas meditações, minhas afirmações positivas para ser uma pessoa melhor. Eu estou fazendo o meu melhor. Eu estou tomando cuidado para não prejudicar ninguém, porque a maior prejudicada vai ser eu mesma. Como é que estão as minhas emoções? Por que eu sinto raiva disso ainda? Por que isso não me traz felicidade e eu continuo nessa? Quais são os meus hábitos, os meus padrões mentais que me fazem a ter esses hábitos que eu nem percebo às vezes que eu faço, quando eu vejo já foi no automático. Eu estou praticando atividade física, eu estou cuidando desse corpo físico, eu estou me alimentando bem, eu estou tomando água suficiente. Então é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que viver de forma consciente. E quando a gente consegue levar isso da melhor forma possível, de forma equilibrada nos 4 níveis, nós ficamos plenos. A nossa vida começa a fluir, porque nós estamos em equilíbrio para caminhar na nossa jornada. E é isso. Então fica a dica aí, vamos trazer essa reflexão para o nosso dia a dia, como nós estamos lidando e cuidando dos nossos 4 níveis enquanto ser humano. É isso, gente, que eu tinha hoje para falar para vocês. Espero que tenha ajudado pelo menos uma pessoa a refletir e, mais do que isso, a ser uma pessoa melhor a cada dia. Um grande beijo e até a próxima!